todos muito bem-vindos a mais um Sharkcast. Eu quero agradecer você estar conosco, nos acompanhando, e nós desejamos, nós que estamos aqui trabalhando para que isso aconteça, desejamos que esse podcast abençoe a sua vida, inspire você a servir mais e mais a Deus. E hoje estou aqui, com meu querido pastor Pedro, sempre juntos, nós estamos aqui fazendo o nosso Sharkcast. E nós temos o Tubarão, que é aquele convidado. E hoje o Tubarão, o Tubarão Branco, Esse é o Tubarão Branco, É o famoso, conhecidíssimo, por todos nós aqui. Nós estamos aqui com o Túlio da Tujuleb. Obrigado, Bispo. Obrigado pelo convite. Tô nervoso, hein? Tô nervoso. Nós que agradecemos, você estar aqui conosco e participar do nosso Sharkcast. Obrigado. Mas vamos lá para algumas interações. Dá uma dica aí pro pessoal que está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, você já sabe, a gente está aqui no nosso canal. Você tem a oportunidade, mesmo enquanto você está assistindo a esse vídeo, a se inscrever no canal, a já apertar aí no curtir, Não tem como você não curtir esse vídeo, esse episódio de hoje. Então já clica aí no curtir. Já comenta aqui também quem você gostaria de ver nos próximos, aqui como nosso convidado, nosso tubarão. Qual tubarão não pode faltar aqui nesse tanque? Então faça essas interações e, claro, compartilha esse vídeo com os seus discípulos, manda nos seus grupos. Se você quiser, assiste junto com o seu discipulado, que com certeza nesse episódio você vai ser muito inspirado. E fica ligado, ao finalizar esse vídeo, esse episódio, você pode entrar no nosso canal, ver os vídeos que você não viu. Nós tivemos aqui Bispo Thales, Bispo Rodrigo, o meu favorito que foi com a pastora Victória, muito ungida, muito bonita, muito cheirosa. Bom, enfim... É o seu favorito, Que bom. Mas aqui tem um hall de vídeos maravilhosos que você pode também estar se inspirando. E para quem não sabe, o Túlio, junto com a Mari, hoje são os líderes dos ministérios. Na Sara Itajaí, foram líderes ano passado do departamento à época, Sim. Que hoje é o Ministério de Mídias. Então, já tem trilhado aí um caminho maravilhoso. E qual vai ser o tema, Bispo, que nós vamos trabalhar hoje? O tema é maravilhoso, o tema é criatividade no reino de Deus, Uau. E aí também vamos deixar o Túlio falar um pouquinho de toda a experiência dele, Além dos ministérios, tem mais coisas. Parece que ele também gosta de música, futebol, é torcedor de um time, Mas, enfim, raridade, Raridade, raiz, Mas antes da gente começar a conversa, eu também quero agradecer a você que é parceiro de Deus, Missão Entre Amigos. Esse podcast só pode ser feito porque você tem sido generoso, tem sido fiel. Sim. E nós estamos aqui juntos fazendo essa missão. Por isso que a missão é entre amigos e irmãos, e estamos levando a palavra de Deus, os testemunhos para mais e mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te multiplique. Amém. Túlio, então vamos lá, Fala um pouquinho aí, suas atividades, seu trabalho, fala para nós um pouquinho. O meu trabalho, a gente está aqui um dos ambientes do meu trabalho, graças a Deus. Desde o final do ano passado a gente conseguiu montar essa estrutura aqui, a agência, A gente tem o nosso sócio que também tem um podcast já conhecido pelo pessoal, principalmente da nossa igreja, da nossa regional, sobre finanças, enfim. Montamos essa agência aqui em Itajaí, graças a Deus, e desenvolvemos aqui trabalho audiovisual, um trabalho criativo de agência, um trabalho de gravação, estúdios, A gente tem esse estúdio aqui, mais um estúdio ali em cima. Aliás, estão convidados para conhecer. Isso aí. Estúdio lindão. E aí, os últimos 5, 6 anos, eu e minha esposa, a gente vem desenvolvendo um trabalho na área criativa. A gente, na verdade, é formado em outra área que envolve criatividade, que é a arquitetura. Nós dois nos conhecemos no último período de arquitetura. E de lá para cá, a gente foi direcionado, assim, digamos, por Deus, para trabalhar em outra área criativa, que é o audiovisual, Então, já são 6 anos, completos, indo para o 7º, na verdade. Uau. E, enfim, muitas experiências, oportunidade de trabalhar com muita gente diferente, muitos nichos diferentes. A gente já fez muita moda, gastronomia, trabalhamos com muitas empresas de diferentes tamanhos, fazendo filmes institucionais, e também com igrejas, A gente teve a oportunidade de atuar
criativamente dentro das igrejas, né? Da onde a gente veio, do Rio de Janeiro, onde a gente era membro e líder também. Outras igrejas que gostavam de contar com o nosso trabalho. E hoje, graças a Deus, a gente desenvolve, como o pastor falou, né? Uma liderança dentro da nossa igreja local, a Sara Itajaí, e já de um ano para cá, desenvolvendo alguns materiais criativos. E é uma bênção poder servir no reino. Não só com aquilo que você gosta, né? Mas muito mais do que gostar, é aquilo que é o teu propósito, né? Então, é a união, né, ali de propósito e missão, caminhando juntos, né? E enfim, tem sido um privilégio, na verdade, né? A verdade é essa. A gente quer explorar esse assunto de criatividade, porque hoje nem tanto, né? Mas há um tempo atrás, mas para algumas pessoas, talvez muitas pessoas, enfim, parece que não casa a questão de criatividade de igreja, porque quando a gente fala de igreja, a gente lembra de algo do sacro, a gente lembra do religioso, usando essa palavra, e essas coisas elas não fazem um link com criatividade, né, que são outras formas e outras, né, enfim, né, da criatividade mesmo, né? Então, parece que as pessoas não conseguem fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Mas hoje, graças a Deus, nós temos acompanhado tantas igrejas e ministérios que têm usado da criatividade. Sim. Na verdade, a criatividade sempre esteve ligada ao evangelho, né? Se separou por conta da religiosidade, mas ela sempre esteve acompanhada. Deus é um Deus criativo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas justamente nós queremos explorar isso. Como que pode uma pessoa que trabalha na área criativa fazer algo na igreja, né? Hoje, nos últimos anos, né, tem se aberto mais esse espaço nas igrejas, né? Cada vez mais. E é como o Bispo falou, o evangelho ele é criativo em si, nosso Deus é criativo, né? Por muito tempo, né, por séculos, na verdade, né, a religiosidade tomou conta das igrejas, né? E eu acho que houve essa separação, né? A partir dessa separação também houveram outras coisas que eu considero muito ruins e que estamos trabalhando, né? Por exemplo, em determinados nichos de mercado você não vê cristão, porque se criou esse muro, né? Se é cristão, não vai ser bom para trabalhar nessa área. Pois é. E graças a Deus hoje a gente tem, tô falando no Brasil, né? A nível do Brasil a gente tem gente da igreja fazendo muita coisa relevante na publicidade, em videoclipes, né? Em moda também, na música, e isso é extremamente relevante, né? Então, a gente está reocupando o lugar que a gente não deveria ter deixado, né? Então, a igreja... E criatividade não é só arte, né? Criatividade é ter uma solução prática, criativa para algum problema, e isso a igreja dá aula, né? Então... Até mesmo em décadas passadas, né, onde a gente acha ou tem a visão de que a igreja não era criativa, a gente via alguns malabarismos sendo feitos aí por líderes de igreja para ir para campo missionário. Isso é criatividade também, né? Angariar recursos de determinadas formas. Então, de uma outra forma, mas sempre a criatividade esteve ali, né? Perfeito. Agora, hoje, é um privilégio que a gente vive uma estação onde sim, né, a criatividade em forma de arte, música, enfim, aí a gente pode ir até para parte audiovisual, de cinema. A Sara Nossa Terra muito trabalha né, com essa parte de vídeos, cada campanha nova tem um material visual excelente, dramaturgia mesmo, né? Então, enfim, nossa, isso está dentro da igreja, e que bom, né? E a gente desenvolve muitas habilidades dentro da igreja. Só para fechar esse bloquinho, desde que eu comecei a conviver com criatividade dentro de igreja, eu vi muita gente se formando dentro da igreja. Se formando. Pessoas se descobrindo fotógrafos, se descobrindo publicitários, se descobrindo dentro da igreja. Então, um laboratório que lá fora você precisa pagar muito caro para entrar ou fazer parte de uma panelinha. E isso, para mim, é algo para a gente cavar mais, né? Perfeito. Nós temos vários exemplos disso, nós vamos tocar nisso aqui, né? Nesse assunto também, de pessoas que estão saindo da igreja para o mercado de trabalho. Muito interessante, né? Muito interessante. Agora, eu acredito que uma das coisas que faz da igreja um ambiente que leva à criatividade é porque, eu posso falar isso,
cadeirinha, de cadeira, digamos assim, Uhum. é porque a gente tem que fazer muito com pouco. A gente É. tem que fazer verdade. muito com pouco. E aí, se não tiver criatividade, Uhum. não faz, não é? Não faz. Não faz. Isso. Mas tem um dado histórico interessante, que a igreja teve um período da igreja que ela era muito criativa, que foi na Renascença. Uhum. Tanto é que a gente tem, quando você vai principalmente para a Europa, você vai ver quadros, você Sim. tem músicas, você tem uma série de, você tem esculturas, Uhum. todas elas inspiradas em Deus, para Deus, Uhum. que falasse alguma coisa de Deus ou do reino de Deus, né? Então, viveu-se uma época de inspiração. E nós temos aí Salvador Dalí, entre outros, né? Uhum. Uhum. Bach, na música, e tem muitos outros aí que, enfim, super criativos, né? Mas depois que sai da Renascença, em termos do período da modernidade e pós-modernidade, aí parece que quando houve essa separação entre aquilo que era da igreja, né? O secular e o sagrado. Uhum. Eu acho que eu penso comigo de uma maneira talvez rasa, só para a gente colocar aqui, quando separou o sacro, né? Isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. Secular. E o secular se tornou criativo, o secular continuou fazendo muito com pouco. Sim. Porque é do ser humano, né? Porque é do ser humano. É do ser humano. Exatamente. Certo? Eu acredito que aí foi se distanciando, penso comigo, né? Não sei o que vocês acham. A própria Bíblia, né? Tem, como foi falado, Deus é um Deus criativo, criou Deus, os céus e a terra, mas ao longo das pessoas que vão permeando a história bíblica, né? A forma de fazer o tabernáculo, as instruções, até antes, né? A própria arca, ela foi construída de uma forma muito exata, né? Uhum. Foi um escultor, né? Foi. Aí a gente vê a profissão de Jesus, uma profissão que hoje para nós parece muito simples, mas à época de extrema importância. A própria profissão de apóstolo Paulo, de fazedor de tendas, né? A Bíblia mostra pessoas... Davi, Daniel, e aí Deus. José. Hoje, como que você acha que o povo de Deus pode manifestar a criatividade, a arte, não só dentro da igreja, mas na sua própria vida? Como você falou que hoje você está vendo crentes tomando posições de criatividade, até de prestígio, vamos dizer assim, nas profissões. Como que você acha que caminharia junto? Qual que é a forma ideal de caminhar junto? Esse princípio cristão, mas ao mesmo tempo produtividade, talento. O mundo da música, ele nos ensina bastante em como fazer e como não fazer as coisas. Porque eu acho que na música a gente já está mais avançado, né? Sim, a música na igreja É uma cultura da já é uma cultura que, enfim, desde o século XX aí veio muito forte. Estudando um pouquinho da história da igreja, houveram séculos onde a música estava fora da igreja. Né? A música era uma coisa. Mas, enfim. E aí, como a música avançou antes de uma arte cênica, né? A gente está agora engateando nisso, né? Digamos assim. A gente vê o que fazer e o que não fazer. Então, na arte, a gente lida muito com o ego, né? Coração, parte almática, né? Então, caminhando com princípios cristãos e sendo um artista excelente, a gente precisa tomar cuidado com o coração. É a primeira etapa, né? Deus vai te dar criatividade, você vai... Né? A Bíblia é fonte de inspiração, toda a inspiração tá ali. Só que aí tem que cuidar do coração, né? E aí você começa a se destacar mesmo dentro da igreja. E aí você começa a receber um elogio, você começa a receber, né, um apoio. E é óbvio, né? Hoje as igrejas... elas quase que necessitam de aparecer mais para alcançar mais. E aí tem que tomar cuidado dessas pessoas não se acharem fundamentais demais, né? Então, assim, o coração e a alma precisam ser muito bem trabalhadas para os criativos, né? Porque lá no mundo, a gente é arte pela arte, né? Eu sou bom, eu faço e aquela coisa, né? Quanto mais ego, parece que melhor. E se infla, e se infla, e se infla. A gente pode ver aí na moda, na cultura pop, em qualquer lugar, né? E aí as pessoas vão se inflando, né? E hoje, sendo influenciadores e inflando outras pessoas. E aí o princípio cristão, ele já corta isso, né? Sim. Então, você pode ser o mais criativo, mas esse princípio cristão vai te diferenciar dos criativos lá de fora nesse sentido. Ainda que você seja excelente, fantástico, você vai precisar ser o mais humilde. E aí eu acho que é nessa área que a gente ainda precisa ajustar, né?
os corações e expectativas. Aham. Na igreja você não vai brilhar porque você faz algo muito Muito fantástico, bem. né? Aham. Aí a gente aprende com a música, né? E a gente vê muitos exemplos bons que a gente precisa se agarrar e muitos exemplos, infelizmente, não tão bons que a gente precisa... Opa, aqui não é lugar de ir. Então, eu uso muito, quando eu falo de criatividade, quando estou em algum workshop dando para a igreja, eu uso muito a música porque ela é um lugar para a gente olhar, tá ali do nosso lado, Perfeito. e a gente aprende muito com essa área. E também eu vim dessa área, né? Aham. Você é E- músico também? É. Minha esposa diz que eu sou músico, mas... Quando eu vejo assim, eu também estou aqui com o pastor Pedro, que também é músico Nossa. também, né? Enfim, de mão cheia, é o nosso Compositor, compositor meu da Cabana Deus. Sounds. Se você ainda não conhece a Cabana Sounds, você precisa ir no Spotify, pesquisa a Cabana Sounds e vai ser muito bom. Vai você surpreender, conhecer. Vai vai ser uma surpreender. experiência muito boa, tá? Mas é interessante, eu fico imaginando aquela passagem em que, né, o Senhor sei até qual a já passagem. sabe, já falei, o Senhor dá 10 talentos, né, para uns, dá 5 para outros, e dá 1, né, para aquele que enterra ainda. Eu vejo vocês com 10 talentos, com 5 talentos. Eu falei, Senhor, eu tenho 1, eu não posso enterrar Não, esse, não. né? Meu Deus, né? É humildade, né? Humildade. Não, mas é interessante, tocando nesse assunto, eu acredito que, claro, humildade é uma questão, não é se a pessoa é cristã ou não, acho que é uma questão de caráter. Sim. Para o cristão, isso é uma exigência, né? Sim. A humildade, né? Porque nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus. E eu acredito que esse também é o caminho para que você possa não só estar na área, mas se sustentar por muito tempo nessa área, né? Uhum. Porque é uma área que exige tanto conhecimento tão rápido nessa área, ainda mais, não é? Ainda mais muito rápido, tecnologia, né? As coisas vão... Então, se não tiver essa humildade para que você possa aprender do outro, né? Para que você possa... Eu acho que também... Desculpa eu te interromper, bicho, mas é que você puxou um gancho de humildade e vida cristã. Lá fora, por exemplo, se eu sou um criativo bem-sucedido, digamos assim, talvez não necessariamente eu vá me importar de compartilhar o que eu sei com as outras pessoas. Ou se eu vier a compartilhar, vai ser para ganhar alguma coisa com isso. Certo. Dentro da vida cristã, em qualquer área, a gente precisa compartilhar. Então, aí a humildade, você traz as pessoas para perto de você para compartilhar. Porque o ID, fazer discípulos, é para todo cristão, né? Perfeito. Não é para o cristão que trabalha com célula. É. É para o cristão que é cristão. Uhum. Então, isso é uma dificuldade para o criativo, né? De, ainda que seja excelente, que tenha humildade, traga para perto uma equipe, um grupo, passe para essas pessoas e o sucesso, como a gente aprende, né? Que faça dessas pessoas ainda melhores do que... Maravilha. Então, é algo para se trabalhar, né? Então vai aí a dica, né, Fantástico, para você que está na sua igreja, você que tem talento, habilidade na área criativa, seja fotografia, seja mídia, seja design, seja pintura, escultura, seja música, não é? Tá aí, né? Humildade para estar aprendendo e estar compartilhando, Sim. né? Compartilhando, né? E aí a gente entra naquilo que o nosso Senhor Jesus disse, né? Melhor é dar do que receber. Com certeza. Tem uma chave aí, né? Parece que o receber destrava quando você dá. É, não Sim. é verdade. Então tá aí uma dica aí já do podcast aí do nosso querido Tulião aí. Né, que vai poder te E é ajudar. impressionante porque quanto mais você dá, aí realmente isso, né? Você vai... Porque a impressão que dá é que, puxa, se eu compartilhar aquilo que eu demorei tanto, será que eu vou conseguir um conhecimento novo para depois? É igual pregação, né? Você fala assim, puxa, tive uma revelação, será que eu já compartilho agora com a igreja? Deixa eu ter outra, daí eu tenho uma na reserva. Será que acaba o estoque? E é justamente a questão da reserva, né? Vai até o máximo e doa tudo que você tem. E aí você vai ver a enxurrada de coisas novas que vai tendo, né? Que interessante porque nos episódios anteriores nós tivemos aqui o MC Novinho e o MC o Relíquia de Deus. E eles me falaram um tema, me falaram de uma situação na vida deles que foi que eles passaram por uma depressão artística, uma depressão criativa, isso, né? De que eles não conseguiam mais criar. Parece que secou o poço, né? Eu achei interessante, né? Uma da minha área, enfim,
Eu falei, puxa, como assim, né? Aham. A gente não estava mais conseguindo criar, não tava mais... Porque exigia criar, né? Porque É, praticamente um artista é um gerador de conteúdo, sim, né? Sim. é verdade, Né? é Tá verdade. gerando Totalmente. conteúdo, né? Você como músico, enfim, né? Hoje em dia, para todos, né? Para todos. E é toda hora, né? Aham, Porque o aham. conteúdo, ele tem uma vida... É uma vida útil cada vez menor. Cada vez menor. Porque tanto conteúdo sai todos os dias, É todas as verdade. horas, todos os minutos, né? Então, eu fico E olha que imaginando interessante isso. que tensão. Porque bom, tô aqui como um perguntador, mas só para compartilhar um pouco. Eu tenho hoje mais de 300 músicas escritas. 300. Uau. E escrevi muita música, né? Eu vejo que esse é um número Expressivo. expressivo. É. Algumas pessoas me perguntam, e aí, tá compondo? Sabe que não? E aí eu tava pensando assim, por que eu não tô compondo? Não é porque eu não tô com tempo, Aham. não é porque eu não tô dedilhando o violão. Dedilhei ontem à noite. Uhum. É porque na área da música eu parei de compartilhar. Se você estivesse compartilhando, você estaria compondo e Sem compartilhando. dúvida alguma. Uhum. Olha. Porque eu tô compondo outras coisas. Sim, Sim. sim. Compondo pregações, Aham. compondo discipulado, Sim. formação de pessoas e tudo mais. Igrejas agora, né? Então, é interessante. Aquilo que você compartilha é aquilo que você vai conseguir compor, aquilo que você vai conseguir criar. Né? Então, eu não tenho dúvida de que o dia que eu voltar a abrir a minha torneira, Deus guiar para isso, Aham. as novas músicas virão. Uhum. Né? E que eu fiquei até pensando em Deus, falando, por que eu vou te dar algo novo se você não vai compartilhar? Uhum. Uau. Né? Então, compartilhe tudo aquilo que eu já te dei, e aí se esgotou seus estoques, então eu vou te dar mais. Né? E é até uma coisa que a gente, né, tem a tendência de achar que criatividade ou a pessoa criativa é um estalo, né? Instalou aqui na minha mente. Sim, surgiu a criatividade. E isso que o pastor falou é também a questão da prática, né? Uhum. Certo. Sem a prática, você acaba... Sim. A torneira realmente fecha. E eu falo... Até compartilho desse mesmo assunto, exatamente esse mesmo assunto. Lá em 2020, quando as portas de muitas igrejas tiveram que fechar, né? Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Uhum. E aí, durante aquele ano, né? Eu entrei nesse exercício de voltar a compor. Só contando aqui um breve testemunho, mas eu fiquei muito tempo fora da igreja. E esse tempo fora da igreja foi o meu tempo de música, né? Eu já era músico na igreja, adolescente. A idade do Gustavo aí que tá gravando a gente. Todo episódio, hein, Gustavo? Cite seu nome. É o mais querido desse Sharkcast. Eu lembro que... E eu gosto disso aqui que tá acontecendo, né? Pra quem não sabe, eu fui convidado aqui ali embaixo, tá, gente? Só revelando. Só revelando aqui. Mas eu gosto... Nós fomos criativos. Eu gosto desse cenário e é um cenário que eu evito. Eu sou muito pragmático, peguei isso do meu pai. Quero fazer tudo muito certinho. O pastor acho que já pegou essa chave aí minha. Só que às vezes não. Muitas vezes Deus fala assim, não, peraí, vem cá. Né? E esse é um momento, né, que isso está com temperamento? Não sei, talvez. Tem. Depois vamos falar sobre o temperamento Sim. Opa. do artista. Continua. Vou deitar aqui no divã. Mas aí... E aí... Bom, esse momento aqui está sendo um momento de espontaneidade. Lá atrás, eu... Filho de crente, nasci na igreja, acabava o culto ali pra bateria, acho que toda criança, né, vai pra bateria, acho que é um instrumento, não sei. Chama mais faz mais barulho, né? E aí tava ali e tal, e já sabia tocar, né? Só que não tinha a minha oportunidade ali, né? Aí foi num Atletas de Cristo, vocês conhecem o Atletas de Cristo? Sim. Teve um evento de Atletas de Cristo no interior de São Paulo, eu tinha uns 13 para 14 anos, ainda não tinha tocado na igreja, mas estava ali, ó, junto com meu pai, né, guitarrista e com a galera. E aí fomos pegar o ônibus, assim, não sei nem porque eu tô falando isso, mas vamos lá. Fomos pegar um ônibus pra ir pra São Paulo, né? Saindo do Rio, pra quem não sabe, eu sou do Rio, não sei se o sotaque já entregou. Acho que o pessoal já... Botafoguense, aliás, já... Não, já falou. Já. Não vai dar nem tempo de zoar com ele. Já soltei já. E aí, deixa guardado pra depois. E aí, no ônibus, o baterista lá, o que era o principal, teve que fazer algo. E garoto ali, né? Beleza, o outro vai vir. Aí o outro teve que fazer... Tinham 3 bateristas. Os 3 não foram. Olha só. E já me passaram, é contigo mesmo.
E aí Sobrou pra a tudo. minha estreia, né, como músico de igreja, né, foi num Atletas de Cristo. Depois eu vou pegar qual edição certinho, o ano, porque eu preciso até Legal, ter isso de claro, memória. legal. E aí dali pra frente eu fui fazendo parte do Ministério de Louvor da minha primeira igreja, né. E aí foi até mais ou menos uns 18 anos. E aí ali eu já tocando guitarra, compondo, Aham. à frente mesmo do louvor. E dos 18 até os 20, assim, eu saí da igreja. Fiquei aproximadamente aí entre 8, 9 anos fora da igreja Quase mesmo. uma década. Fora da igreja mesmo. Quase uma década. Então, aí vocês já fazem as contas, mais ou menos quantos anos eu tenho. Pelas minhas contas, você tá com 27. Por aí. Bota mais uma casinha aí. mais uma década. E aí, bom, fiquei muito tempo fora da igreja. E aí, nesse período fora da igreja, foi o meu período, assim, de mais explosão de criatividade. Tive 2 bandas, e aí banda mesmo, assim, a Vera, de rodar Carreira. Brasil, de carreira, de tocar mais em... de criatividade ou mais de atividade? Atividade. De Atividade. Ah, tá. Pegando o gancho que o pastor falou, né? Da prática, da torneira fechada e tal. sim. E aí, atividade. E aí, eu me vi num lugar onde, eu era o compositor da banda. E aí, Tinha que fazer. não fiz as contas de quantas músicas, Sim. mas muita música, porque eu tava ali Eu compartilhando, praticando. Vou marcar aqui 2 perguntas que eu quero fazer pra você. Opa. Vai lá. E aí, enfim, dali pra frente, né? A minha vida era isso. Música, meu sonho era música. Aham. Tudo em volta do que acontecia comigo era Por 8, 9 anos. por 8, 9 anos. Aham. E aí finalizei ali com um projeto autoral meu, porque eu tava tanto nessa atividade que as bandas começaram a ficar de uma forma muito, como é que eu posso te dizer, visando carreira. Sim. E eu era tão artistão que eu, não, tô me vendendo, eu quero, né, quero fazer minha arte. Aí eu fui tocar sozinho, violão, comecei a tocar em festivais de MPB e uma coisa nesse sentido já, e compondo cada vez mais. Aham. Quando eu volto para a igreja e tive uma reconciliação com Jesus assim bem forte, eu demorei para destravar essa chave. E eu não quis mais, porque a composição e a atividade criativa me lembrava. Ah, sim, fazia você Uma conectar. associação. né? Fazer E uma eu falava, associação num não, período. não é mais essa minha praia, né? É engraçado que no último culto, né, da minha antiga igreja, antes de ser enviado aqui para Sim. Santa Catarina, lá na igreja a gente tocou uma música que eu tinha composto aí no período de pandemia, porque na pandemia, em casa, eu me forcei a voltar a fazer isso. Aham. Peguei um teclado emprestado, eu não sei tocar teclado, mas eu ficava ali tentando, e aí a torneira, né? Sim. Eu aprendi um Liderando. instrumento por conta de prática, Aham. né? Todos os instrumentos, aliás, mas forçando mesmo, né? Então Sim. acho que é isso, é praticar, compartilhar, você abre a torneira e aí vem, né? Sim. Sim. Eu imagino bem isso, porque eu vou falar isso, espero que não escandalize quem está ouvindo, né? Mas entendendo bem, eu também vejo a pregação como algo criativo também, como uma certa forma de artista, né? De formar a pregação, de fazer, de estruturar, de você pensar como você quer atingir, né? Aquele versículo, aquela ideia, aquele princípio, né? Tem toda uma forma, não é algo que apenas sai, né? Não. Então, eu também vejo isso como um processo criativo. E é interessante porque, como a gente fala muito, todo dia, e mesmo que não esteja pregando na igreja, a gente quase que está pregando todo dia. Porque está ensinando, está falando, está, né, ministrando, né? É interessantíssimo, porque quase de qualquer versículo surge É pregação. verdade. Meu Deus. É interessante. Quando você está lendo a Bíblia, aí vem, estou fazendo um parênteses aqui, que é o meu momento aqui de falar que eu sou um artista, né? Para me inteirar com vocês aqui, né? Certo? Mas é interessante porque tem que tomar um cuidado ao ler a Bíblia. Sabe por quê? Você está rindo porque você está passando por isso, né? Hoje, cara. Você está Hoje lendo a eu fiz Bíblia 3 palavras. Já. e pra ao devocional. invés de você ler, porque ler a Bíblia de maneira devocional, eu quero ler para ser edificado, para me alimentar, para ter comunhão com Deus. Já né? leu o versículo, tem um insight. Ele está Já. lendo o versículo, caraca, isso aqui vai dar uma pregação. E eu comecei a ficar meio atrapalhado com isso. Falei, não, eu não quero saber de pregação, eu quero comunhão com Receber. Deus, eu quero receber, eu quero ler a Bíblia para mim, né? Não, eu quero ler a Bíblia para formar uma palavra para outros, né? Nossa. Deixa eu fazer 2 perguntas em cima disso, tá? Aham. Primeiro,
Nós sabemos que parece que tem alguns temperamentos, que a gente estuda sobre os 4 temperamentos, né? Tem um temperamento aí que parece que é mais dado à questão artística, né? Que é o melancólico, né? Certo. A questão da melancolia, né? Quando Internalizar. Internalizar e aí surge, né? Aquelas coisas da alma, não é? Qual é o seu temperamento? Com certeza. Sabe? É melancólico? Já fiz alguns testes e... Anteontem aconteceu um BO de trabalho, uma situação de relacionamento, né? Sim. E aí aconteceu com a Mari, que eu não sei se tem um extremo oposto do melancólico. Qual que é? O sanguíneo? A Mari, ela é sanguínea e colérica. Com Ou certeza. colérica sanguínea. Deus do céu, sanguíneo e colérica. O máximo possível, né? Ela é. Top. E você é melancólico, talvez... Fleumático... Pronto. Olha aí, ó. Se você ainda não é casado, mas você é melancólico, pode ter certeza. Ou possivelmente você vai ter a chance de casar com alguém que é sanguíneo. E é muito bom. Ou vice-versa. E é tá? muito bom. É muito bom. Mas, ó, não é. Não é uma regra. Não é uma regra, né? E aí aconteceu com ela, né? Cara, ela pegou o celular e só me deu assim, porque ela sabia, porque o temperamento dela. Ela até pegou o celular dela e te deu. Me deu pra eu resolver, Senão vai pra parede. Exato, pra não pecar. Pra não pecar. Né? Eu consegui imaginar a cena. Não, a cena, a fisionomia, tudo, né? Mas ela foi sábia, porque é bom quando você conhece os seus limites, né? Sim, é legal. Muito. E aí ela entendeu o limite dela e, de fato, ela... Ó, não é meu local aqui. E aí, graças ao temperamento, né, eu consegui, né, contornar de uma forma, mas aí tem o outro lado do temperamento, né? Passou um dia e eu fiquei com aquilo. Você ficou remoendo aquela situação? Na hora foi top. Na hora o temperamento veio a meu favor e eu consegui ser diplomático. E aí depois, um dia depois ela tinha esquecido e eu não. Então, né? Me deu um insight aqui. Que doideira, né? Você vai pregar. Anota aí. Dá uma olhada nisso. Eu tava falando esses dias, comentando, que porque a gente acaba no ministério tendo que ser empreendedor, não é? Claro. Você tem que ser empreendedor, porque é o tal de tem que fazer muito com pouco. Com o que muitas tem. necessidades com o que tem, porque tá na mão, né? Certo? E aí, o que acontece? Tem certos problemas que você fica pensando, né? Situações, como que eu vou resolver? E você fica naquela. E não acha. Aí, agora que entender, a gente está internalizando e, de repente, você tá tomando um banho, um café, conversando, e vem a criatividade para resolver aquele problema. Então, acho que tem a ver com isso, né? De internalizar. E talvez, por que eu estou falando isso? Talvez alguns temperamentos, no caso melancólico, tenham essa facilidade de internalizar o problema. O sanguíneo não internaliza nada. Na hora. É na hora. Do jeito que vem, vai. Do jeito que vem, vai. Exatamente, é isso aí. O colérico, então... Do jeito que vem, vai 2 vezes. Exatamente. No caso da minha esposa, é isso aí. O fleumático, né, parece que tanto faz como tanto fez, parece. Pega, contorna. Consegue ver os dois lados. Pega, internaliza. Meu Deus. Resolve, mas depois sofre. E daí, de repente, daí sai uma música, sai uma poesia, sai algum... aí às vezes, né, quando é bem trabalhado, sai assim, né? Sim, produz algo bom. Tá, então eu falei do temperamento. Qual é o seu temperamento? Olha, eu sou uma metamorfose ambulante. Pra citar um criativo do lado de lá. Mas boa. Eu sou sanguíneo melancólico. Sanguíneo melancólico. Com nuances... Tem um fleumático aí também, né? Tem um... Com nuance de fleumático e de vez em quando bate uma cólera. Uma cólera. Aí eu não quero me achar, mas Jesus era 25, 25, 25, 25, né? Não, mas o meu roupante tem sido mais para esse lado. E aí o fleumático é bem presente. O colérico é menos presente. Realmente os momentos ali. Eu, como sou uma pessoa que eu te conheço há quase 30 anos... Eu vi poucas vezes, mas as poucas vezes... Marcantes. Na sua cólera. Não me orgulho disso, mas faz parte. Eu queria falar aos discípulos de Sara Itajaí.
dessa coordenação maravilhosa. Não queira ver o seu pastor. Não, pergunta se já viu como foi e tudo mais. Deixa aqui no comentário. Coloca no comentário Não, a sua deixa no inbox, experiência. não manda no não, comentário Mas não. Melhor não. Falamos sobre temperamento. Deixa eu falar uma coisa também que parece que não se encaixa, mas eu acredito que é extremamente importante. Rotina. Porque parece que a pessoa que é criativa, ela, né, como nós estávamos falando assim, hoje acordei criativo. Não é? E aí, mas aí você trabalha hoje, né? Você tem um trabalho que exige criatividade todos os dias. Sim. Tem dia que não está criativo? Tem. Tem porque não é um insight, né, do nada, né? Tem dia que você não tá criativo. E a rotina, daí uma rotina é importante? Sim. Ajuda? Sim. Fala pra nós. Essa rotina, por exemplo, né, quando eu tava lá fazendo música, quase todo dia à noite, como o pastor falou, ontem à noite desde quase todo dia à noite eu tava lá tocando. Então, é uma rotina. Certo. Parece que não é uma rotina porque é algo, dedilhando o violão. É uma rotina, né? Você parava um tempo pra isso. Mesmo às vezes sem sentir, né? Mas você ia. Então, a rotina, ela te coloca num trilho, né? Sim. E criatividade Mesmo que você não esteja criativo, você vai lá e faz. Pois é. E eu acho que a rotina ajuda, não sei, ajuda a bombear o sangue melhor, não sei, as coisas começam a entrar num fluxo. A rotina te dá um fluxo. Sim. Isso eu sinto, né? Que ajuda, né? Exato. E aí, sem esse fluxo, você se embanana aí por aí. Perfeito. E ficar esperando o insight cair do céu... Perfeito. A genialidade aparecer... Não. Ela é trabalhada. E pode pegar todos os grandes homens e mulheres aí, é tudo trabalhado ali num tempo. Não tem... Num processo, numa rotina. Não tem uma ideia que surja e que se sustente só nisso. Apareceu, e aí? Né? Então, eu trabalho aqui, né, com diferentes processos. Gravação, edição, criação, pré-produção, tudo é processo, né? Não é do nada que as coisas acontecem. Tem um livro que... para mim foi assim muito importante para entender criatividade, que é um livro Roube com um Artista, do Austin Kleon, que eu sempre indico, apesar do nome, né? O nome, né? É muito cristão. Mas quando eu li a primeira vez, eu li 2 vezes ele inteiro. Quando eu li a primeira vez, eu entrei num desafio de compor uma música por dia, por X dias, não lembro. É um desafio do livro? Não lembro exatamente, mas acho que sim. Acho que criar todos os dias, né? Criar uma rotina de criação. E aí eu pensei, não vai sair nada daqui de bom. Ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que eu utilizei ferramentas que eu aprendi nesse livro para criar a música Eu Decidi, por exemplo. Olha aí. Intencional. Certo. Porque às vezes parece uma coisa assim, quando vier inspiração eu faço. Certo, isso. Não, você pode gerar inspiração. Sim. Olha aí, ó. Olha aí. Por uma rotina da tua mente, rotina da tua intencionalidade, do teu propósito. Então, a música Eu Decidi foi uma música intencional. Eu usei palavras que eu queria usar, eu coloquei o ritmo que eu queria colocar, a melodia que eu queria colocar. Inclusive no tom. Ela é a primeira música naquele tom que eu fiz. Eu queria criar uma música num tom diferente. Só estava criando... Você foi intencional, forçou ali uma... Então, será que ficou aquela coisa de internalizar e ficar com aquele probleminha? Como que eu vou fazer esse tom? Daí daqui a pouquinho vem os lampejos da criatividade. Também, isso faz parte, com certeza. O artista, né? Ele precisa... É esse gap que ele precisa cuidar, né? E aí, trazendo pro cristão... Sim. Pedindo ajuda do Espírito Santo, né? Sim. Entre o momento da ideia e essa internalização para que não vire um problema, né? Sim. Vocês estão me deixando muito criativo. Tive um outro insight aqui. Manda ver. A gravidez, não tem a gravidez? Acho que sim. Espero que tenha. Acho que ninguém quis. Não tinha usado. 9 meses. Sim. É todo um processo, né? Sim. Desde da semeadura para a gravidez, né? E aí você vê o Espírito Santo com isso, né? Ele traz essa semente, né? E aí fica esse processo até frutificar, até sair, certo. Né? Então tem o tempo da semente, tem o tempo que é o processo, que é o tempo que fica maturando, matutando, né? Pensando, e às vezes parece que está meio escuro, não está encontrando a solução, e tem o tempo que saiu, frutificou. Eu acredito de verdade, todo mundo é criativo, né? Sim. Pode não ser artista, Sim. pode não ser músico, Sim. ou
poderia ser se trabalhar, se né, desse um tempo para aprender um instrumento, mas todo mundo tem Que é um o brasileiro, É. pelo amor de Deus. Não, viver com um salário mínimo, muitas vezes um pai de família, uma mãe. É Imagina muito uma criativo. mãe que vive de um salário mínimo, às vezes tem 2, 3 crianças. Tem que ter- criatividade que ela não tem que fazer para dar de alimento, Exato. tantas outras coisas. A criatividade é conectar, né, as coisas, né? Então ela Uhum. tem um problema, mas ela acha uma solução em algum lugar que outro não viu. Então, assim, todo mundo é criativo. É porque a gente acaba achando que criatividade é arte, né? Criatividade é uma coisa, a arte é outra. Criatividade. Pode ser um criativo no Perfeito. futebol. Uhum. A gente chama de futebol arte, né? Perfeito. Os geniais, né? Sim. Mas é que arte é arte. Criatividade pode ser aplicada em automobilismo, em, sei lá, em qualquer coisa, em gastronomia, Aham. enfim. E arte são esses nichos, né? As 7 artes, 8 artes, enfim. Certo. Mas todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo. Tendo uma rotina, Aham. praticando, forçando, ou, como o bispo citou, né? Às vezes é uma necessidade que traz uma criatividade, mas é inerente do ser humano. Graças a Deus que Deus colocou essa porção na gente, né? Muito bem. Eu queria, assim, trazer agora para a gente conversar um pouquinho. Talvez quem está nos assistindo aí tem um ministério na igreja, nessa área, ou quer colocar seu ministério, seus dons, seus talentos, né? E eu queria tocar nesse assunto, porque a gente fala muito sobre propósito, né? Uhum. A gente sempre está falando sobre encontrar o seu propósito, viver o seu propósito, não é? E tem um detalhe, que as pessoas ficam ansiosas, perdidas e às vezes até frustradas. Puxa, eu achei meu propósito. Uhum. Mas tem um detalhe muito interessante. A melhor maneira para você encontrar seu propósito é vai servir. Uhum. Vai servir, porque servindo você vai encontrar. Sim. E aí eu queria justamente colocar, porque hoje você é muito maduro no que você faz, no que você sabe fazer, no que você não faz, né? Certo? E assim por diante. Então tem essa maturidade, né? A pergunta é, para essa pessoa que está nos assistindo, que quer servir, né, ou quer encontrar o seu propósito, talvez nessa área, tem talento, seja na música, seja na área de edição de vídeo, ou gravação, enfim, né? Escultura, pintura e tantas outras áreas, né? Criatividade. Quais seriam as dicas, né? Quais seriam as dicas para essa pessoa começar, enfim? A primeira dica é o que o bispo já falou. É só começar. Só Com vai. certeza na sua igreja local aí, Tem necessidades, o teu né? pastor, o teu líder, enfim, o teu coordenador, como seja a nomenclatura, ele vai te abraçar. Se você quiser servir, vai ter espaço. Graças a Deus, hoje nas igrejas, né, a gente tem muito lugar para servir. Sim, Né? sim. A gente estava falando esses dias lá na nossa igreja sobre isso e também um pouco lá na Sara Balneário, na oportunidade que o Senhor me deu. A gente tem diferentes áreas onde as pessoas podem chegar numa igreja e eu tenho um lugar para servir, eu posso servir alguém com determinada coisa. E o que antigamente, não, isso aqui não tem na igreja. Uma pintura, uma escultura, não tem lugar para mim. Eu tenho um exemplo de uma discípula, né, digamos assim, que eu tinha lá na parte criativa na minha outra igreja, lá no Rio. E foi uma pena, assim, o que aconteceu com ela. E vai conectar com o que a gente está falando. Ela era ilustradora. Muito talentosa. E ela tá voando, assim, né? Legal. Hoje, né? Infelizmente, não dentro da igreja, mas foi um talento que, resumidamente, que a gente mesmo não soube aproveitar. Depois, no final, a gente começou a, abraçar essa causa, né? Certo. Mas, enfim, eu acho que já era tarde demais. E, claro, também tem um indivíduo ali e tudo mais. Mas tem espaço. Sim. Eu acho que o meu propósito é pregar. E hoje você está servindo no Kids. Prega ali. Começa a fazer. Começa a fazer que vai sendo desenvolvido. Sim. Né? Aí, às vezes, a gente fica... o primeiro livro do ano que a gente está lendo, né? O teu propósito está desenhado. Aí, às vezes, a gente fica olhando pro do outro, né? Sim. Mas eu quero que o outro tenha o propósito do outro, que é um vocalista, que é um cantor, que é um... Então, outra dica é não se comparar. Não, Porque eu não. acredito que deve ter muito isso, né? Sim, nessa tem. área, né? Isso, infelizmente, é da sociedade e Certo. vem para dentro da igreja, porque a igreja é feita de pessoas, né? Essa questão da comparação, ou um líder tá em ascensão, ou uma pessoa é muito talentosa e tal, e aí fica... falha minha. Tu corta lá.
Ou tem um líder em ascensão, uma pessoa muito talentosa do seu lado, alguém que talvez entrou na igreja antes de você e já floresceu, aí a gente fica olhando muito pro lado, né? Certo. Mas é isso. Aonde você está frutificando? Uma frase que eu já ouvi, não sei se agora de algum de vocês dois, é tipo, onde você está dando fruto, você tem que investir, né? Por exemplo, estava dando fruto em mídias. Amo louvor. Mas naquele momento eu estava dando mais fruto em mídias e precisei abrir mão ali para frutificar mais, para treinar mais pessoas, para estar ali mais ativo. E aí você deixa de lado algo que até você gosta de fazer. Mas acho que na igreja a gente precisa estar onde a gente vai frutificar, senão é só satisfação, né? Sim. Então, não se perde aí, anota. Anota agora mesmo. Para descobrir o seu dom, o seu propósito, o seu chamado, primeiro faça. Serve, faz. Segunda coisa, não se compare. Não se compare. E a terceira coisa, perceba onde você frutifica mais. Olha aí. Maravilha. Uma coisa do fazer, né? E trazendo para essas diferentes áreas da igreja, Jesus foi mais tempo carpinteiro do que mestre, né? Digamos assim. É verdade. Ele não glorificava a Deus sendo carpinteiro? Com certeza sim, né? Honrava o pai Imagina dele. Uma mesa feita por Jesus. Meu Deus. Uma cadeira. Ele foi 3 anos mestre, né? Mas com certeza mais de 10 anos ele foi carpinteiro, né? Muito mais. Já com uma adolescente. Então, aprendendo. 15 anos já entrava, né? E eu tenho certeza que ele frutificou ali, né? Imagina se ele fosse um mau carpinteiro. Ele ia começar a pregar, aquele ali... Aquele cara que vai... Agora eu pensei nisso agora. Aquele lá que fez a cadeira que eu sentei e caí. Imagina. Quebrei aqui, agora vai ter que me curar. A gente não... Agora entendi por que ele fez a cadeira daquele jeito. Né? A gente não tem relato disso, mas dá pra imaginar, né? Sim, Imagina se ele fosse um mau profissional ou poxa, eu tô precisando de você ali sei lá, pra lavar um banheiro. Aí depois tu faz mal ali, vai pregar depois. Aquele ali, não. Perfeito. Né? Então, não é pra olhar só... Imagina, Jesus com 15 anos já olhando pros caras, pô, eles não sabem o que estão falando, deixa ele fazer e tal, né? Vamos pensar dessa forma. Será que ele entrou em crise? Meu chamado é pregar, eu tô aqui. Eu tô aqui. Né? Mas é um ensino, né, pra gente. E é interessante que ele foi 2 coisas, né? Ele foi carpinteiro, né? Ou enfim, trabalhava com fazer móveis, digamos assim. Artesão, né? Artesão, na época. Porque é carpinteiro por português, né? Mas pode servir como artesão, pode servir até como um arquiteto. Sim, pra época, sim. E ele foi isso, e ele foi empresário. Porque José, o pai terreno de Jesus, morreu, não é? E ele era jovem, e ele era o mais velho, ele teve que assumir o negócio. É verdade. O negócio do pai, o negócio da família, e cuidar da família. Tanto verdade. É que na cruz, quando ele chega para João e diz, João, aqui está sua mãe, aqui está seu filho. Ele estava cumprindo o dever cívico, dizendo, João, agora está com você. Você é o segundo, você vai cuidar. Muito bom. Então, eu fico imaginando 2 coisas. Uma, que ele deve ter passado a empresa para João, para João poder cuidar. Né? Então, olha que interessante. Ele aprendeu uma profissão, foi criativo. Ele foi um empresário, cuidou do negócio do pai. E ele fez uma sucessão. Deixou o João cuidando do negócio. Tudo isso passa também por criatividade. Né? Sim, com certeza. Tudo isso passa, né, por isso, né? Porque eu vejo aqui, falando aqui, estou vendo aqui também de novo o nosso querido Gustavinho, que é músico, né? Que é eu acho que o Gustavinho tem que vir aqui e sentar. É o próximo, hein? Todo mundo, sabe quem é? Tá todo mundo ficando, quem é o Gustavinho? Quem é o Gustavinho, né? Tem que fazer alguma coisa. Já vocês vão saber aí. Mas ele é um excelente músico, né? Talentoso, tem um talento nele, e ele também tem trabalhado muito para isso, estudado muito para isso. Graças a Deus, a igreja também tem esse ambiente que proporciona isso, não é? E eu vendo aqui, nem sei por que eu estou falando do Gustavinho agora. Gustavinho. Porque ele faz tudo de forma excelente como mestre. Exatamente. Mas é a área onde ele está servindo. Sim. É a área onde eu lembrei do versículo, Colossenses 3:23, tudo que tiver à mão, faça bem feito. Então, Jesus, naquele momento, está fazendo bem feito com o que ele tinha. Na estação que era para ele fazer. Exato, e se ele não tivesse feito alguma dessas coisas bem feito, o depois, né, teria alguma marca não tão boa, né? É verdade. Lembrei agora, porque do Gustavinho, porque eu estou vendo que ele trabalha aqui, não é? E nós vamos falar de uma outra coisa.
pessoas que estão aprendendo na igreja, porque começaram a servir, usando as dicas que acabou de compartilhar, aprenderam e foram para o mercado de trabalho. Que coisa fantástica. Nós temos vários testemunhos, né, de jovens que chegaram para nós, principalmente na área de mídias, né, porque explodiu muito de alguns anos para cá. Sim. E a necessidade das empresas terem né, pessoas na parte de mídia, cuidando das suas redes sociais, né, enfim, e aí fazendo conteúdo. Né? E nós tivemos vários desses adolescentes que chegaram e meio que assim, onde vamos colocar esses adolescentes que querem trabalhar? Ou fazer eles pararem de fazer muita bagunça? Dá um celular aí para eles aí. Ou usa seu celular aí, vai fazendo alguma coisa aí, né? E parece que meio que isso foi acontecendo, explodiu, enfim. E hoje, quase todas as áreas de mídia da igreja tem um pessoal ali servindo. E servindo muito bem, né? A transmissão que explodiu na época da pandemia. As redes sociais, enfim, né? Toda essa parte de internet. E alcançar pessoas, evangelizar pessoas por isso, né? E aí eu lembrei do Gustavinho, porque ele começou numa das nossas células, né? Tocando, fazendo louvor ali, hoje músico, e aí dali foi, e hoje está aqui, né? No estúdio aqui, trabalhando aqui, né? Isso é fantástico. Como que você acabou tocando nisso, né? Isso tem sido uma... Eu vejo a igreja como um laboratório mesmo, né? De startup. Exatamente, né? Só que boa, né? Legal, né? Boa. Que tem princípios, valores. Além de ensinar a técnica, ensina valores. O profissional sai pronto, né, para o mercado. Uma empresa que recebe um profissional, né, desse, meu Deus. Mas é isso. A igreja, né, aí dependendo da estrutura, do tamanho, do local, você vai ter diferentes coisas para fazer na igreja. Mas, de fato, né, eu presenciei, né, pessoas que não sabiam para onde ir. Aí, como o Bispo falou, deu algo para fazer, a pessoa se propôs, né, como a gente usou o exemplo até do próprio Jesus, né? É isso que eu tenho na mão agora, vou fazer bem. Cara, na igreja você vai ter alguém para te ensinar, para te liderar, para compartilhar com você, sem guardar nada, né? Como o pastor estava falando sobre, será que eu compartilho? Assim, quase que na totalidade as pessoas vão te treinar, principalmente na nossa igreja, né, na Sala Nossa Terra, essa questão de criar sucessão. Então, de fato, sim. Hoje eu vejo a igreja, além de tudo, também é um laboratório profissional mesmo, né? Porque cada vez mais as igrejas querem fazer conteúdos e música e transmissão cada vez mais excelente. Então, dentro desse ciclo de excelência, né, você vai aprendendo mais. E tendo a oportunidade de ter acesso a equipamentos. E aí na igreja as pessoas, inclusive, também têm acesso hoje, né, a uma câmera profissional. Muita gente, né, eu tô puxando aqui pra minha área, né, mas posso falar de instrumento musical. Às vezes um computador que não teria acesso lá fora. Exato. Porque ainda é muito caro no Brasil, né? Muito caro. Então, como é que você tem acesso a isso? Você faz uma faculdade, ou você vai, né, desprender de uma grana para fazer, ou você vai estudar, passar numa federal, uma estadual, enfim. Mas veja como é mais nichado, né? A igreja está ali disponível, né? E aí o bispo às vezes até com um profissional ali exato. servindo naquela área para poder te ensinar. Exato. E, enfim, essa cultura de excelência, de profissionalismo também dentro da igreja, que era outro muro criado, né? Que não... Eu acho que seria até um outro podcast bem específico para isso. Mas, enfim, então, graças a Deus, a gente tem esse ambiente ali, né? De criatividade, de unção também, mas de profissionalismo, de excelência. É um prato cheio para quem está chegando poder crescer, né? Inclusive profissionalmente. Verdade. Sim. Muito bom. Muito bom. Olha, eu acredito que nós temos que fazer outros podcasts específicos. Eu acredito que poderíamos ter um podcast só sobre criatividade, uma linha. Que o Sharkcast fala sobre tudo que está acontecendo na nossa regional, né? Então, imagina o Cabana Criativa ser um podcast. Pastor, tu estás criativo. Sinto que tu estás aflorando. Eu acho que eu vou compor hoje. Acho que hoje vai. Tá bom demais o nosso bate-papo, mas temos que encerrar com considerações finais. Sim. Manda ver. Infelizmente. É verdade. Mas, vamos lá. Suas considerações finais para quem está nos assistindo, mais uma vez, né, sobre criatividade no reino de Deus, quer seja para
para quem quer servir ou quer que seja para um líder de igreja, Sim. pastor, missionário que está assistindo. Então, você que provavelmente é da nossa regional, né? Já percebeu aqui que a liderança é bem criativa. Então, há espaço para você, seja na música, seja nas mídias sociais, né? Nos conteúdos. Como o pastor falou, serve, cara, serve. Começa fazendo, honrando ali aquilo que te deram nas suas mãos. E como líder, né? Dos líderes estarem atentos, né? A realmente essa necessidade da igreja, né? Uhum. É uma necessidade da igreja. Cada vez falar com mais pessoas, onde as pessoas estão. Então, as pessoas estavam na praia, Jesus estava na praia. As pessoas estavam, né, ali na cidade A, B, C, D, Jesus estava lá. As pessoas hoje estão também nas cidades, nas ruas, mas muitas delas estão nas redes, né? Então, existe essa necessidade, né, de transmitir uma palavra, de publicar algo legal, algo interessante, algum insight, enfim. Então, para os líderes, né, essa abertura de mente, né? Sim. Que isso é tão importante quanto ir para a praça, né, física evangelizar. É uma praça digital, digamos assim, né? E a igreja de hoje é para as pessoas de hoje, né? A gente precisa salvar as pessoas de hoje, né? Sim. E elas estão nas ruas, mas estão também na internet, onde as mídias podem Fantástico. alcançar. Meu Deus, muito bom. E vem de encontro aquilo que a gente conversa, né, bastante. É verdade. Suas considerações finais? Uau! Agradecer, Túlio. Obrigado. Eu que agradeço. Que bom que você estava aqui, cara. Que coincidência. Coincidência, né? Jesus-cidência. E também o bispo, né, dispor desse tempo aqui. A gente fiquei aqui me esbaldando. Com certeza você também. E se foi bênção para você, não deixe só para você. Aproveita essa praça digital. Você está aqui em uma praça digital chamada YouTube. Assistindo ou através do próprio WhatsApp. Então que você possa espalhar isso para outras pessoas. O tempo de ser bênção é hoje. E hoje uma plataforma de ser bênção é um botão chamado compartilhar. Compartilha e deixa outras pessoas crescerem também em nome de Jesus. Muito bom. Maravilha. Túlio, quero agradecer e dizer para você que, além do seu profissionalismo, obviamente, do artista que você é, as coisas que você faz sempre Recebo. muito bem feito, né? Muita excelência. O que chama a atenção é o seu coração. Posso falar disso e falar da Mari também, o coração de vocês de servir, de ser bênção, né? Sempre isso vai à frente, né? Amém. E parabéns pelo espaço, né? Espaço maravilhoso. Então, tá aí a dica aí para você fazer seu podcast do Juleb, não é? E também parabéns porque também você tem feito discípulos nessa área. Sim. Porque muitas vezes a pessoa sabe para ela consegue fazer, às vezes não é nenhuma maldade, não é? Mas você também está fazendo discípulos, né? Amém. Então, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, foi um privilégio. Hoje, né? Pastor Pedro também, outro criativo também, maravilhoso. Bate-papo aqui, eu sempre cresço muito, eu aprendo demais aqui com vocês. E agradecer você que esteve conosco até agora. Lembrando, compartilha, faz esse conteúdo aí para mais pessoas. Deus abençoe. Até a próxima quinta. Tchau, Valeu. tchau.